Você já parou para pensar aí de onde vem a água que chega na sua torneira? Aqui no Amazonas, boa parte dela vem debaixo da terra, dos aquíferos que sustentam a vida de milhões de pessoas. Hoje, a gente vai te mostrar como o saneamento básico é fundamental para manter essa fonte limpa de maneira responsável. Vamos acompanhar. Água, fonte de vida, força e essência. Seja nas torneiras de cada uma das residências ou desaguando nos rios amazônicos, é indispensável. Mas você sabe de onde ela vem? No Amazonas, 2/3 dos 62 municípios são abastecidos com reservas de águas subterrâneas, segundo o Departamento de Geociências da UFAM. Apesar dessa ampla rede, o acesso feito de maneira improvisada é relativamente comum. Dona Elisa, por exemplo, acessava através de cacimbas. O processo feito sem o devido licenciamento faz parte da lembrança de uma época difícil. Eu acordava cedo, eu tenho o costume de acordar cedo, mas eu tinha que levantar um pouco mais cedo para fazer minhas coisas. Então, eu acordava, por exemplo, 6 horas, organizava tudo que eu tinha que fazer, levar para a cacimba, roupa, louça, menino, sapato e descia. Quando eu chegava na cacimba, que eram assim me lembro umas 4 ou 5 cacimbas que tínhamos e cada cacimba umas 4 famílias utilizavam. Mas todos que se arriscavam ou eu pegava algum tipo de doença, então não era própria para consumo. Mas se a água é fonte de vida e bem-estar, por que essa contaminação acontece? Bem, a extração feita de forma errada, como em poços, fossas e cacimbas irregulares, são fatores de alto risco. Quando a gente tem regiões, bairros que não tenham saneamento básico, no caso, a coleta, por exemplo, de efluentes líquidos, né, da fossa, tudo que sai da cozinha, da lavanderia, dos banheiros, eu vou fazer o que com aquilo, né? Uma das formas de lidar com esse efluente líquido em cada uma das casas é fazer a fossa. E aí você acaba colocando dentro do meio geológico os contaminantes que saem de uma casa. Tudo isso, o aquífero e a zona não saturada conseguem lidar, contanto que tem uma distância suficiente até o próximo poço. E essa é outra questão. Se a gente não tem o sistema de saneamento, sempre vai ter, em cada ponto em que tiver uma fossa, uma área no entorno dela em que não se deve construir poço, principalmente poços rasos. E se tiver uma região densamente povoada, com muitas fossas, elas vão criar uma grande mancha de contaminação que, naquela região, a água subterrânea que estiver próxima à superfície vai estar toda contaminada. Dados do Instituto Trata Brasil apontam que 88% dos poços artesianos do país são ilegais, sem regularização ou qualquer testagem sobre a qualidade da água. Estima-se que por ano, o subsolo recebe em média 4,5 bilhões de metros cúbicos de esgoto sem tratamento. Para se ter uma ideia, isso equivale a cerca de 5.000 piscinas olímpicas por dia. Isso impacta diretamente os aquíferos, os poços artesianos e principalmente aquelas pessoas que dependem daqueles poços improvisados, construídos em áreas irregulares. Um grande problema de saúde pública. Tem uma grande quantidade de doenças de veiculação hídrica que acabam sendo mais frequentes na população e isso, cada doença vai ter desde cólera, que aí a pessoa passa mal, vai ficar dias sem poder ir trabalhar, ou imagina também um surto numa escola, as crianças deixam de ter tanto acesso às aulas e tem problemas de diminuição de qualidade da educação, professores, então, obviamente, também, né? Todas as atividades que a gente faz são prejudicadas, e isso é o indireto. O direto, se a gente pensar em doenças como hepatite, por exemplo, podem ter
sequelas para a vida inteira da pessoa, né? E óbvio que se eu tiver um sistema de tratamento, de coleta e tratamento de efluentes, esse problema acaba, tá? Então é fundamental mesmo ter sistemas de tratamento de efluente, melhora muito a qualidade de vida da população em geral. Para preservar esses lençóis freáticos, o serviço de saneamento básico é essencial. E mais do que evitar a contaminação, a concessionária Águas de Manaus investe também no uso correto dessas fontes. Hoje, são 52 centros de produção de águas subterrâneas que abastecem a cidade. Estamos falando aí de mais de 230 metros de profundidade e após essa perfuração, faz a captação dessa água e para a distribuição do consumo humano se faz uma cloração também final para o consumo humano. Nós temos hoje 56 poços localizados na região do Manaus como um todo. Todo o processo de monitoramento e operação é feito remotamente através aqui do Centro de Controle Operacional. Nós estamos falando de sensores de pressão, sensores de nível de reservatórios, acionamento de bombas, inversores de frequências, que tudo isso converge numa melhor eficiência do sistema. Toda forma de extração desse tipo, hoje, precisa ser autorizada pelo Instituto de Proteção Ambiental. O processo reforça a importância de se ter uma rede integrada. A Política Nacional de Saneamento ele envolve a captação, o transporte, o tratamento até chegar na sua torneira. A concessionária ela já exerce essa função. E a água subterrânea, que não pertence à concessionária, pertence ao Estado. Então, nós não temos esse controle. Se a pessoa não regularizou seu poço aqui, ele é um poço irregular. E quer dizer que eu não sei que tipo de água que ele está bebendo. Eu não sei qual é a procedência dessa água. Então, é fundamental que todos os poços que é abastecido para qualquer finalidade tenha sua outorga junto ao Instituto de Proteção Ambiental, o IPAAM. A água é um patrimônio do homem, principalmente nós amazônicos. Essa água representa muito para nós. Cuidar do planeta começa primeiro a cuidar das nossas águas, porque nós somos fruto das águas, nós somos filhos da terra. E essa água ela tem uma importância fundamental para nós. Contudo, fazer a comunidade entender a necessidade desse processo tem sido um desafio. A companhia, Águas de Manaus, faz mais de 30 mil análises voltadas para a qualidade de água de esgoto. Então, a gente sabe que os índices são factíveis dentro das nossas portarias do meio ambiente. Então, a gente releva para a população sempre fazer essa conexão tanto da parte do tratamento de água, da distribuição, quanto do esgoto, para que a qualidade de vida seja ainda melhor. Processo gradual que tem feito toda a diferença. Lembra da Elisa? Ela é moradora da comunidade do Parque das Tribos, na zona oeste de Manaus, desde 2017. Hoje, ela vive outra realidade, graças à concessionária. Naquela época, cerca de 3 mil pessoas aqui da comunidade usavam a água da cacimba para as atividades do dia a dia, todos os dias, correndo um sério risco para a saúde deles e também para o meio ambiente. De 2021 para cá, eles tiveram acesso à água tratada e a um reservatório, algo que a Elisa já esperava há bastante tempo. A água ela é fonte de vida. A água ela faz parte da vida da população indígena, acho que de todo ser vivo, né? Mas da população indígena em geral, a água não é só apenas para bem consumo. A água é vida. Ela tem a parte da espiritualidade, que é a purificação. A água ela nos purifica. Então, por exemplo, utilizar a água de uma nascente, como a gente fazia aqui no Parque das Tribos, era tudo de bom. Mas beber a água também é melhor ainda. Hoje, a Águas de Manaus abastece 40% da capital através de fontes subterrâneas do aquífero Alter do Chão. Ele faz parte do sistema Aquífero Grande Amazônia, a maior reserva de água doce do planeta. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!